na 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 na. Black hole, se eu tô na tribus black hole. Acordo do dream house black hole. Em qualquer espaço black hole, black hole, black hole. Não é preciso. Agora é que eu já disse que tem que se cortar. Não, então faz parte. Como é que é? Imagina, não podemos cortar. Quer dizer, podemos, mas eu não sei cortar. Portanto, eu sei adicionar. Não sabes Portanto- cortar, isso é ser mais simples nos programas. Epá, pois não sei. Nunca mexi nisso. Tipo no Instagram é só arrastar a cedinha para o lado. Pois se calhar no CapCut é igual. Nós gravamos no nós editamos no CapCut. Isso é bom ou mau? Não É faço mau. ideia. Aquilo parece-me user-friendly, por isso é que eu uso. E então, como é que estás? Saudável? Estou bem, pá. Estou cheio de comida. Estás cheio de comida? Porra, estou por acaso estou bem. Estou um bocado cheio. Porque eu antes de ir ter contigo fui ter com a minha mãe e com a minha avó. Já tinha comido. Ok. Mas por isso é que eu não quis o pampilho. Tá bem, mais pampilhos para mim. Para quem não conhece um pampilho, também não vai ficar a conhecer. É bem estranho. Só há aqui. Em Lisboa também há, mas eles não conhecem. Onde? Nunca vi. Lidls e essas coisas. Isso não conta. Sim. Estou a dizer nos cafés. Porque é um bolo ribatejano, acho que aquilo tinha a ver com a tourada também. É um bolo castiço. Sim, supostamente o pampilho é a ponta do pau dos campinhos. Tens? Acho Percebe eu. bem disso. Pá, não percebo muito, mas acho que foi o que eu ouvi. Dois ribatejanos em peso aqui. Foi o que eu ouvi a minha vida inteira. Então, o que é que vamos falar hoje? O que é que vamos falar hoje? Negacionismo, Negacionismo. não é? O que é que queres falar sobre isso? Fui eu que sugeri o tema, portanto se calhar eu introduzo. Uhum. No nosso primeiro episódio, no nosso episódio piloto, para quem viu, não sei se te lembras. O piloto é aquele que foi para o ar, não os outros de 20 que sim, não. sim, exatamente. O que irá para o ar ainda, não é? O que irá para o ar. Eventualmente. Brevemente. Nós falámos brevemente disso e eu acho que hoje em dia, ou no futuro, um dos grandes problemas da nossa sociedade vai ser a falta de confiança em instituições, ou a falta de existência de instituições confiáveis. Acho melhor assim. E acho que as pessoas são a principal razão, ou são a principal causa dessa desconfiança. Porquê? Talvez a pandemia não ajudou, talvez as próprias instituições tenham alguma culpa, durante muito tempo evitaram ou não quiseram mesmo falar com o público em geral e portanto criou-se um senso de desconfiança generalizado. Isso faz com que negacionistas, teorias negacionistas, pessoas negacionistas, algumas mal intencionadas, outras nem tanto, só ignorantes, ganhem mais força na nossa sociedade. Okay. Mas tu achas então que a responsabilidade maior ou máxima, nesse caso, é por parte da população e não tanto das instituições? Será um mix? Sim, é um mix, de certeza. Não sei percentagens, mas é um mix de certeza. Mas estou só a dizer isto porque tu começaste por dizer, referindo-se ainda ao primeiro episódio, que essa responsabilidade seria nas pessoas. Quando disseste pessoas, já estavas-te a referir à população no geral, certo? Pois eu se calhar aí não sei se concordaria. A responsabilidade do quê? Desculpa. Dessa falta de confiança nas instituições, ou seja, que estavas a atribuir vários fatores que pode ter levado a população a ter essa desconfiança. Certo. E eu acho que o principal responsável, ou seja, o que eu estou a tentar dizer é, se um aluno não ficar bem formado, acho que o principal responsável é o professor. Pois depende, não é? Depende de vários fatores, não é preto e branco. Mas Se o professor estiver a explicar e a pessoa estiver a tapar os ouvidos e for ouvir ou ler um post do Facebook, temos que arranjar ferramentas para chegar àquele aluno. E que todos os alunos tenham as ferramentas necessárias, não é para ser os melhores alunos da turma, mas para conseguirem transitar. E conseguir transitar é o sucesso
escolar. Ou seja, no caso em particular, dessas instituições que nós estávamos a mencionar, arranjar outras ferramentas de diálogo com o público deles. Ok, então mas achas que existe um certo nível de negacionismo exagerado? Ou achas que Atualmente? não? Sim. Acho que depende muito dos temas em particular, mas acho que no dia a dia das pessoas, não. Achas que não? Não. Agora, os temas em particular que te vão para a televisão ou para as redes sociais ou aqueles temas fraturantes, aí pode haver mais. Mas acho que no dia a dia das pessoas sente-se muito pouco. Pois, eu não sei se concordaria. Por exemplo, não foi cá, foi lá fora, mas eu sei que houve certas doenças que já estavam erradicadas que voltaram a aparecer porque as pessoas agora negam-se a vacinar os filhos. A tomar as vacinas. Não, nem é tomar, é dar aos filhos. Porque, ou seja, quando Mas tipo, imagina a varicela ou assim, ou sarampo, sim, ou essas coisas. essas coisas assim. Ok. Eu não te sei dizer especificamente porque não fui ver, até podia ter ido. Mas lá fora existe um certo nível de doenças que voltou a aparecer por causa disso, e isso para mim é uma aplicação no dia a dia, na vida real, não é? Ou seja, é um exemplo prático do mal que o negacionismo faz. Ok, mas então deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás. Como é que tu, se pudesse ou quisesses definir o negacionismo, como é que tu tentavas definir? O que é um negacionista ou o que é o negacionismo? Ok. Como é que eu definiria um negacionista? Um negacionista é alguém que primeiro tem um viés de confirmação muito grande. E eu vou passar a explicar o que é um viés de confirmação. Um viés de confirmação é, para quem não sabe, quando nós partimos da conclusão. Ou seja, nós temos uma conclusão, temos uma opinião, achamos o que é que seja, e partimos e tentamos encontrar opiniões, estudos, evidências que sustentem a nossa conclusão. Isso é falacioso porque é contrário a um método lógico, não é? Portanto, tu no método lógico tens as premissas, aceitas ou não as premissas, e das premissas derivas uma conclusão, não o contrário. Portanto, desculpa, deixa-me só concluir a questão da definição. Um negacionista é alguém com um viés de confirmação muito forte e que tende a ignorar evidências que vão contra o seu viés, mesmo que sejam evidências claras. Quando tu estás a referir a evidências, estás-te a referir a evidências empíricas? Algo que tu consigas medir, ver, tocar? Apenas esse tipo de evidências? Acho que depende do tema, mas, por exemplo, nessa questão das vacinas, eu sei que correu aí um rumor, lá fora outra vez, que as vacinas causavam autismo. E por isso é que as pessoas deixaram de Quais vacinas? Quais vacinas? Não sei, não sei especificar. Okay. Mas essas vacinas que eu mencionei há bocado, que as doenças estavam erradicadas e voltaram a aparecer, eu acho que foi muito por causa disso, que correu um rumor que as vacinas causavam efeitos negativos nas pessoas. Existe dezenas de anos de evidências em como isso não é verdade. Ou seja, é empírico. Aquelas vacinas em particular. Em particular. Eu estou a falar dessas vacinas em particular. É empírico. É empírico. Alguém o testou, não é? Milhões de pessoas talvez foram cobaias, entre aspas, dessa vacina. Mas não é empírico porque a pessoa não consegue ir por ela mesma fazer esse teste, entendes? Agora, consideras isso empírico? Eu considero, porque eu confio nas pessoas que me administraram as vacinas. Não, sim, eu também considero empírico, ou seja, não tens que necessariamente tu fazer, ou seja, podes ver a aplicação noutras pessoas, ou neste caso em particular das vacinas. Mas eu estava-te a perguntar essa questão do empiricamente, porque, ou seja, eu acho que a definição de negacionista é exatamente isso, é quando a pessoa se recusa a aceitar determinado resultado, quando o resultado se apresenta à frente dele. Agora, não sei se não existem temas onde é de facto mais dúbio. Aquela coisa que eu também falei num episódio, ou que nós falámos num episódio, aquela cena de 1 vezes 1 igual a 2, se gozar. Isso é um exemplo claro de negacionismo. Onde nós conseguimos testar
Eu acho que sim. Sim. Pronto, estás a perceber? Uhum. Agora, eu acho que de facto há temas. Há outros mais claros ainda. Sim, Da- possivelmente. Por exemplo, surpreendentemente, ainda há muitas pessoas que acreditam que a Terra é plana. Existem movimentos grandes sobre Uhum. isso. Mas o que é que tu considerarias grande e o que é que considerarias muitas pessoas? Milhões de pessoas. Milhões de pessoas que consideram que a Terra é plana. Vá, não sei se. Mas, ou seja, a milhões, questão que eu mas milhares, estou a muitos, perguntar é se tu achas que uma já seria demais. Ou achas que seria um número baixo. Uma já seria demais, mas Ok. é impossível controlar a estupidez humana. Só estou a dizer isto é porque mesmo que fosse milhões, se ampliares a escala e fores para a população total da humanidade, é uma minoria, muito minoria. Sim, claro que sim. Mas é assim, E ainda bem, né? 98% das pessoas nem sequer pensam nisso. Pensam só que Portanto, a Terra Aceitam só que a Terra é redonda. É? Sim. Mas Uma pronto, esfera. eu vou-te dar esse exemplo. Existe muita gente, olha, existe gente suficiente a acreditar que a Terra é plana para que um milionário pegou nos maiores terraplanistas do YouTube americano e levou-os à Antártida. Sim, a Foi- Antártida que é para fazer o teste no... O teste do Sol da meia-noite. Isso não sei. Ou seja, porque existe um período do ano, devido à inclinação da Terra, que o Sol não se põe na Antártida e está 24 horas no céu a rodar. Isso seria impossível numa Terra plana, porque, não é? E seria só explicável numa Terra globo, redonda. Ele pagou a viagem, tudo incluído, a esses terraplanistas para lá irem. Eles filmaram tudo, fizeram live stream 24 horas e continua a haver terraplanistas a dizer que é mentira. Mas está documentado? Tipo, Está documentado tudo, foi tudo live no YouTube. Havia câmaras a gravar as câmaras. mas Foi, viste a cena? eu Já viste? não vi as 24 horas, Sim. mas vi. E houve 2 ou 3 terraplanistas que disseram: pá, realmente não consigo explicar isto. Houve outros que não, continuaram a arranjar. Mas desculpa. explica-me só melhor o fenómeno. que Eu não acho percebi incrível. bem. A cena é o Sol fica 24 horas sem se pôr. Ou seja, a Terra é meio. Tem O eixo não está. eixo inclinado, certo? Uhum. Pronto. Existe uma altura do ano, uns dias específicos, onde o Sol não se põe na Antártida. Está sempre 24 horas de dia. Ok. Porque a Antártida está sempre em direção do Sol. Estás a perceber? Uhum. E isso seria impossível numa Terra plana. Porque numa Terra plana não existe eixo, não existe gravidade, não existe inclinação, não existe nada. Uhum. O Sol está em cima da Terra e vai rodando. É o Sol que roda e não a Terra. Ok. Portanto, numa terra plana seria completamente impossível isso existir. Seria completamente impossível. Aliás, só se explica numa Terra redonda, globo. Sim. Mas então o caso que tu estás a dar em particular desse negacionismo ainda mais claro ou evidente é onde, ou seja, nós estamos a falar do caso em particular da Terra ser plana ou não, não é? Uhum. Mas é deles terem ido lá Uhum. e terem experienciado, terem empiricamente visto Uhum. e mesmo assim recusado a ideia e ainda se propaga a ideia que a Terra é plana. Yeah. Eu concordo que essa é uma boa definição de negacionismo. É tipo, quando vemos os resultados empíricos e escolhemos Yeah. não aceitar. Eles viram o Sol no céu 24 horas e continuam a achar que a Terra é plana. Não. E eu acho, bem, é incrível. Isto é incrível. Isto para mim, eu acho fascinante. E pronto, e defines isso como negacionismo. É negacionismo Pois, eu também puro e duro, considero. não é? Só estou a sugerir que existem outros casos Uhum. onde tu fazes questões ou tu tens uma opinião diferente ou tens uma visão diferente, pode não ser negacionista. Sim, Sobretudo em casos que não sejam, que sejam mais metafísicos ou que sejam mais sim, não científicos. eu acho que tu só podes ser negacionista em casos científicos. Não podes ser em metafísicos ou em filosóficos. Pois, eu concordaria, Aí- mas eu estou a fazer essa ressalva porque eu acho que às vezes se confunde também as duas coisas. Quando nós, ou seja, em outros temas que não sejam científicos, se tu fores um outsider também da maioria da opinião, Uhum. és visto como negacionista. Não, acho isso errado. Acho que pode ser visto como cético. Eu considero-me somente Ou um só ter cético. uma opinião diferente. Pronto. Sim. Mas não, eu acho que existe diferença. Eu acho que só podes ser negacionista em coisas mais em coisas científicas, né? Onde existe um método científico em que tu podes negar, não é?
Ou até nem sei se a gente precisa de ir ao método científico. Podes testar empiricamente. Imagina, queimas o dedo a pôr no coisa. E o gajo diz: não queimas, mete lá o dedo. Mas isso é método científico. Não é. Não achas? Não, acho que a gente discorda disso. Já tínhamos falado uma vez sobre Eu isso. acho que é. Mas pronto, ok. Isso é só observação. O método científico pressupõe já outro. Tipo, a experimentação. Tem um método específico. Então a experimentação é pôr o dedo no fogo. Sim, mas depois. Ou seja, mas eu diria que isso é. Não sei se o nome é só observação ou whatever. Mas o método científico pressupõe outros procedimentos. Ok. Whatever. Não sei, mas sim. Mas pronto, eu acho que existe uma diferença entre ser cético e ser negacionista. Ok. Queres aprofundar já essa parte? Ahm, Negacionismo já tivemos aqui a falar e a tentar definir o que seria um negacionista e sim, um negacionismo. eu acho que a grande diferença é que um ceticista primeiro reconhece os seus limites. Ou seja, sei lá, sai uma notícia qualquer mirabolante da NASA. Olha, a questão da ida à Lua. Há muita gente que acha que é mentira. Uhum. Pronto, enfim. Esses são negacionistas? São negacionistas. Na minha opinião, são negacionistas. Porquê? Porque eu interesso-me por esses assuntos, mas eu reconheço os meus limites. Existem assuntos, coisas que eu não tenho conhecimento suficiente para deferir sobre eles, certo? E reconhecendo os meus limites, eu deposito a minha confiança nas pessoas que têm esse conhecimento. Pessoas barra instituições. Instituições, pessoas barras instituições. Neste caso em específico, na NASA. A NASA foi quem liderou a missão à Lua, não é? Existem milhares de documentos que comprovam a ida, existem milhares de provas, milhares de evidências. Eu não as analisei todas, mas tenho a certeza que a pessoa que diz que não fomos também não analisou. Uhum. E eu reconheço esse meu limite. E portanto, reconhecendo esse meu limite, tenho que me retrair e dizer, pá, se calhar eles são certos, né? Porque eu não sei mais. Okay. Eu não acho isso errado. Eu acho isso reconhecer os nossos limites. E é um lugar até de prudência, não é? Sim. E nesse caso em particular de ida à Lua, não estaria só a confiar na NASA, estarias a confiar em última instância também no governo português, que foi quem fez os programas escolares, que pôs nos livros de história, que nós aprendemos isso na escola. Sim, várias coisas. Seria uma cadeia para desconfiar disso, tinhas de pôr muita coisa em causa. Yeah. E daí o negacionismo. E tu diferenciavas então para um cético é reconhecer os teus limites do próprio conhecimento e não assumir, corrige-me se eu estiver errado, e não assumires por não saberes, por saberes que não sabes tudo, não assumires que os outros estão errados? Ou percebi mal? Ou admitires que tu poderás estar errado? Não, eu não diria isso. Eu diria que ao reconhecer os teus limites, entendes que há matérias que tu não podes afirmar que sim ou que não. Mas esse daí da Lua era um deles? Ou seja, se eu te perguntasse, o ser humano foi à Lua? Eu diria que provavelmente sim. Ok. Mas eu tenho a certeza absoluta. Não teria a 100% de E se eu te certeza. perguntasse se a Terra é plana? Aí eu tenho 100% de certeza. Ok. Pois. Mas aí o Certeza empirismo... que não é. Que não é plano. Sim, atenção. O empirismo é completamente diferente, não é? Sim. Porque existe coisas que tu podes testar, que tu podes ver, que tu podes observar e não precisas ser um cientista da NASA para o fazer. Pois, mas eu diria que essa da Terra plana e da Terra ser redonda ou esférica e daí da Lua até de certa maneira para nós seres não somos cientistas até são as duas que empiricamente é difícil. Eu não acho. Podes é observar nos outros, que é aquilo que estávamos a falar dos casos e assim. Não, mas a Terra plana ou a Terra redonda empiricamente é muito fácil. E por isso é que me fascina como é que as pessoas ainda caem. Sim, Mas porque tu imagina, empiricamente já fizeste alguma vez algum teste para comprovar que ela é redonda? eu não fiz, mas conseguirias fazer com muita facilidade. E imagina, se tu fores ao hemisfério norte, olhares para o céu roda em sentido contra-relógio. Se fores para o hemisfério sul, roda em sentido relógio. Como é que... Deve-se porquê? Porque a Terra é redonda. Ou seja, tu no hemisfério sul rodas para um lado, no hemisfério sul rodas para o outro. Porque estás oposto, certo? Estás em direções opostas. Ou seja, a gravidade puxa-te para o centro da Terra. Uma pessoa que está no hemisfério sul está direcionalmente oposto a quem está no hemisfério norte. E vê o céu a rodar ao contrário.
Pá, estou a tentar imaginar isso na minha cabeça. Imagina Tá uma aqui bola. Uma bola? Uma pessoa no Polo Norte e uma pessoa Sim. no Polo Norte e uma pessoa no Polo Sul. Elas estão opostas, não é? Se olharem para o céu, uma roda de um lado, outra roda do outro. E isso para a minha cabeça é lixado. Não estou a dizer que não está certo, mas estou a tentar só visualizar. Visualiza lá. Alguém olha Estou a para o imaginar céu. a bola, está uma pessoa em cima e uma pessoa em baixo. Uhum. A bola roda, Uhum. roda assim, Uhum. e depois o exercício que estás-me a pedir é eu estar lá e estar a olhar para o céu. Uhum. Mano, eu quando olho para o céu só vejo nuvens, meu. Não, ok, claro. Mas imagina, seria um céu estrelado, não é? Sem Uhum. nuvens nenhumas e tu vias as estrelas a passar durante 8 horas. Ok. Elas iam rodar para um lado no hemisfério norte e iam E rodar no para o outro no hemisfério sul. Ok, já percebi. Isso seria inexplicável numa Sim. Terra plana. Completamente impossível. E é um teste empírico fácil. Por acaso no outro dia tive aqui um teste empírico que era observar aqui na aldeia onde nós estamos, durante a noite dá para ver as estrelas bem bem. E o meu pai mencionou-me isso, olha, se vieres cá, se calhar amanhã não notas diferença, mas daqui a uma semana aquelas estrelas que estão aqui, se conseguires observar, vão estar uns centímetros mais para aquele lado. O que tu estás a dizer é que uma pessoa que estivesse no outro hemisfério, para o outro lado. Já percebi a cena. Não estava com o micro. Estava para o outro lado. Já, estou a perceber. isso, já. E empiricamente consegues fazer esse Aqui beber água. teste. Estou farto de falar. Já, fala aí. Fala tudo. Estou farto de falar. Já. Não, estou a gostar. Mas tu há pouco estavas a falar sobre o viés de confirmação. Uhum. E eu queria te perguntar: imagina que tu és cientista. Não sei se já tiveste a oportunidade alguma vez de produzir ciência. Pois, não sei. Nem que seja a microescala, tipo na faculdade ou assim tivesse Não. produzido algum. Sou de direito. Pá. Pois, yeah. Eu em microescala tive que fazer e analisar muita. Mas agora não ainda esses casos que a gente que para considerar aquilo ciência tens que ter muita Fé. yeah. Não quero dizer essa palavra. Mas imagina que tu és um cientista. Certo. Tu disseste que não podes ou que não deves ter uma conclusão, não é? Essa era a que tu dizias, e assumir. Uhum. Eu compreendi, e acho que sim, acho que um bom cientista, depois no final de ver o resultado da sua experiência, da sua experiência científica, o bom cientista é aquele que reconhece e que não se prende ao seu viés. Mas imagina que tu és um cientista e queres estudar algo, qual é que achas que é o passo inicial? Porque é que achas que um cientista tem motivação ou porque é que achas que parte em prol de algo? Quer estudar se Sim. fazer 12 repetições no ginásio, vai trabalhar a fibra muscular tipo 2 ou tipo 1? Estou a perceber. Eu diria que a motivação inicial é arranjar explicação para um fenómeno que não tem explicação. Mas tens que acreditar que há explicação. Sim, mas E mais do que isso, desculpa, porque isto são 2 pontos bem interessantes para mim. Tens que acreditar que há explicação, senão nem ias começar, e pior, ou neste caso melhor, que essa explicação torna o mundo melhor. em relação à primeira, eu não conheço nada que não tenha explicação. E tudo o que nós nos propusemos a tentar explicar, aferindo ao limite da tecnologia, tudo arranjamos explicação. Tudo tem explicação. A gente Portanto, pode ainda não saber. Portanto, acho que é perfeitamente viável. Não, eu também acho que é viável. Estou a dizer é que tu tens que ter isso. Senão, enquanto Tens cientista, que ter o quê? A vontade de explicar a vontade, mas por algum motivo teu. E é isso que eu Uhum. também estava a voltar atrás. Essa vontade, normalmente, não diria sempre, mas normalmente, vem através de um possível resultado que o cientista prevê. Tipo, eu acho que vou trabalhar as fibras tipo 2, então vou testar se é de facto as tipo 2. Ou acho que aquele grupo de controle ao fazer isto vai ter resultados diferentes e depois vou testar e posso mudar a minha opinião ou não. Acho que a maior parte da ciência se passa assim. E é bom, é uma coisa boa. Mas o que eu estava a dizer é... tens que acreditar que tem uma explicação. Isso tem que ser um pressuposto. certo? Pronto, mas concordas com isso? Eu concordo com isso, mas acho que toda a gente concorda com isso, não é? É assim, eu sou a pessoa errada para te perguntar, não é? Sim. Eu acho que tudo tem uma explicação de facto. Portanto,
Só num mundo Tudo mais tem uma metafísico é que explicação. algo não teria explicação. No mundo físico, racional, lógico, tudo natural, tudo tem explicação. E um cientista parte desse pressuposto, obviamente, sim. Mas isso não é uma conclusão. Não estou a dizer que a conclusão é essa. A conclusão no caso do cientista que eu estava a dizer era, nesse caso, imagina das fibras tipo 2. Eu acho que a vontade nasce de vou ver se de facto ao fazer isto trabalha as fibras tipo 2. Sim, mas isso é E muito específico. ele tem um viés de confirmação. E depois pode não se confirmar num viés. Olha o Newton. O Isaac Newton. Ele achava. Como é que ele chegou à teoria da Gravidade. sim, É assim que se diz. não é? Estou-me a esquecer a palavra. Gravitação. Ok. Como ele, ou seja, qual era o viés dele? Não sei, diz-me. Pois, eu acho que não havia. Entendes? Ou seja, ele identificou um fenómeno que ele não sabia porquê. Que era o quê? A massa cair? Sim, acho que isso é muito ilustrado, mas Aham. ele identificou um fenómeno que os objetos eram atraídos para o centro da Terra e foi tentar explicar porquê. Ele não tinha viés nenhum aí. Ele era extremamente religioso até e não tinha um viés religioso. Ou seja, ele viu um fenómeno que não sabia porquê e foi tentar explicar. Sim, eu só estava a tentar diferenciar. É que acho. Se calhar chamas isso viés. Eu não estou a chamar isso viés. É o cientista, enquanto humano, Sim. vai ter sempre uma. Não é uma predisposição, mas uma conclusão que ele acha mais provável, ou que ele gostaria que fosse, com base em toda a experiência de vida dele. E tu achas que pode ser não por isso, mas só por curiosidade, ou só por... Eu acho que boa ciência não tem esse pressuposto. Eu acho que... Mas, Diz. não sei se foi o Stephen Hawking, posso estar a errar. Queria provar que o universo teve um começo, ou que não tinha um começo, já não sei qual era a tese dele, ele depois trocou. Mas ele tinha uma tese e vai tentar prová-la. Muitas vezes a ciência é feita assim. E depois o bom cientista é aquele que faz o teste e não há evidência para isto. Não posso dizer isto. Porque enquanto humano, a motivação do cientista, e pelo menos na ciência que eu tive a oportunidade de contactar, tanto na faculdade, mas também aquela que eu analisava em estudos mais internacionais, normalmente é sempre assim. E depois no final se chega à conclusão, e é aquilo que eu estava a dizer há bocado do processo científico, tem uma coisa específica, é a minha tese, não posso afirmar esta tese, não tenho evidência científica suficiente, ou tenho evidência científica suficiente, percebes? É um processo específico. Pois, eu não consideraria isso um bom método científico. Qual é que é para ti um bom método científico? Eu acho que, é assim, eu também não li a tese do Stephen Hawking, mas acho difícil ser como tu disseste. Ou seja, eu não sei qual era a conclusão que ele chegou, mas se ele chegou a alguma conclusão, eu quero acreditar que foi derivada às evidências e não o contrário. Ou seja, não foi a conclusão que o levou às evidências, foram as evidências que o levaram à conclusão. Isso é boa ciência para mim. E eu duvido que ele o tenha feito ao contrário. Então, mas imagina, boa ciência também pode ser, tu tens essa conclusão e vais confirmar que não é essa conclusão. Ou seja, no final a tua conclusão do estudo, ou do ensaio, ou do livro, e as científicas depois de grande renome fazem livros, não tive evidência. Neste caso em particular. Ou quando eles têm grande sucesso sobre um tema aqui tive evidência. E são esses que eles partilham. Talvez fosse possível, sim, mas eu não conheço ninguém que dedicou anos da sua vida a provar que estava certo. A provar que não estava certo? Ou seja, tu disseste, ele já não acreditava, não é? E foi tentar provar que não acreditava. Não, eu acho que eles vão tentar sempre provar aquilo que eles acreditam. É esse o meu ponto. Só que depois acho que o bom cientista é aquele que tira a parte daquilo que ele acredita e vê os resultados e a evidência. Porque a motivação intrínseca para partir para um determinado tema tens de ter um viés. Agora, esse viés de confirmação que tu definiste, para mim é que pode ser positivo, controlado ou não controlado. Eu não acho. Então, mas mete tu no papel do cientista. Imagina que tu querias investigar algo. Porquê é que tu ias investigar algo? Porquê é que eu iria investigar? Eu estava a pensar nisso. O que é que me levaria a investigar algo? Yeah. O que eu poderia fazer é, imagina, sei lá, a teoria da relatividade do Einstein. Ele teve os experimentos, teve as evidências, chegou à conclusão Y. Eu poderia não concordar com a conclusão. Eu poderia achar que a conclusão foi errada. Eu poderia achar que ele fez alguma coisa mal.
Uhum. o que é que eu iria fazer? Iria repetir os experimentos, iria repetir as experiências, ia ver se me levavam às mesmas evidências. Uhum. Se levassem, eu teria que concluir que ele estava certo. Se não Mas- me levassem, eu poderia concluir que ele estava errado. Mas o que é que te leva a ir pegar nas contas dele? Nos resultados dele? O que é que me leva? Querer replicar para ver se ele está correto. Isso não é viés de confirmação para mim. Queres replicar? Eu posso achar, por alguma razão, que não está certo. Sei lá, não sei. Sou um físico. Não gostei da conclusão. Acho insuficiente. Mas não gostaste porquê? Não sei, estou a supor. Não sei. Mas alguma coisa em ti tem que se passar para tu não teres gostado da conclusão. Podes só não gostar da maneira como está, sei lá, como está posto as palavras. Sei lá, qualquer coisa. Uhum. Podes achar insuficiente por 1001 razões. Pode ser até só semântica. Mas se tu vais repetir exatamente passo a passo como ele fez, porque é assim que se faz ciência, não é? Vais repetir passo a passo o que ele fez, chegas às mesmas conclusões, então vais ter que dizer que ele está certo. Eu não acho que isso seja viés nenhum. Ou seja, eu não tinha o viés que ele estava errado. Ok. Então, mas é isso que a gente discorda. Mas achas que esse novo cientista que vai pegar nas contas do Einstein e querer refazer aquilo tudo, achas que ele no fundo acredita que está errado ou que está certo, ou que só fez simplesmente porque sim? Ou seja, quando tu pegas nas contas de outro, nas contas ou... Sim, eu acho que é indiferente se ele acha ou não se ele está certo ou errado. Eu também acho que é indiferente para o resultado final, mas penso e considero que não é indiferente para o indivíduo que está a produzir a ciência. Que ele vai pegar naquilo porque tem algo dentro dele, um bichinho, que lhe diz que isto aqui está aqui something. Something's missing. E é por isso que eu digo que um cientista tem que ter primeiro a crença que aquilo pode ser explicado e depois que a explicação dele o mundo vai beneficiar com essa explicação. E isso nada mais do que um salto de fé. Pronto, eu chamaria-lhe Curiosidade. viés de confirmação. Pois pá, mas é assim que os cientistas fazem, não é? Não acho. Ou seja, seria errado um cientista pegar, ou seja, alguém lia a teoria da relatividade, achava que estava mal e achava que era exatamente ao contrário, sabe? Para não entrar aqui em tecnicidades. Achava que as contas estavam mal e era ao contrário, e a conclusão, em vez de dar 1, dava 2. Ele estava certo que dava 2 e ele ia de procurar ou fabricar evidências que davam 2. Fabricar? Sinteticamente, tipo... Sim, ia buscar, ia, sei lá, manipular, mas a ia ignorar as que davam 1 e só olhavam para as que Mas davam a minha 2. questão vem antes, ou seja, eu compreendo que as pessoas têm interesses próprios e tentam... E com esse viés é perigoso, eu concordo contigo. Mas a pergunta que eu te faço é porque é que esse gajo foi tentar explicar aquilo? Porque é que ele foi tentar explicar aquilo? O gajo que fez as coisas mal? Imagina que és tu cientista, queres perceber a cena da teoria da relatividade de Einstein ou da teoria qualquer e queres estudar, não é só perceber, queres estudar e queres dar o teu input ao mundo com isso. Tu não tens que partir de uma premissa que essa tua explicação vai levar que o mundo ou tu, depende do teu sistema, mas beneficie disso. Acho que não. Que beneficie da verdade através dessa explicação. Eu acho que não. Então porquê é que farias? Pode ser mera curiosidade. É isso. Por isso é que eu disse há bocado essa palavra da curiosidade. Não, porque imagina. Mas eu acho que não é assim que funciona o mundo. Mas como é que tu não consegues provar uma teoria científica? Tu consegues corroborar. Como é que funciona a corroboração? O Einstein diz, olha, façam isto, vão chegar à conclusão Y. Como é que tu refutas o Einstein? Fazes isto, exatamente igual como ele fez, e chegas à conclusão X. X1 ou Y1, ainda entendes? Portanto... Mas tu tens que acreditar que esse Y1 é melhor não, mas tu do que o estás X1. Mas tu estás a assumir que vais chegar. Tu podes nem chegar. Tu podes chegar à conclusão X. Sim. Pronto. Pode ser igual. Ou seja, aí não há viés, não é? Qual é o teu viés aí? Porque tu estás a definir o viés como algo. O viés é, eu acho que é Y em vez de X. E vou provar que é Y em vez... Não, isso é viés. Pois, mas eu acho que tu realmente quiseres
comprovar, tens de ter isso. Senão vais ter o X. Então, quer dizer que é um bom método científico. Se vais ter o X, Eu acho que o método e o bom não tem a ver com esse teu viés, tem a ver com realmente o método que tu usas. E se fazes as contas bem ou não, e depois a derivação da tua conclusão. Não pode é estar desfasado, percebes? Mas o teu viés, os teus preconceitos anterior à experiência, eu acho que tu tens sempre, qualquer cientista vai ter sempre, e não são necessariamente maus. epá, eu acho que são maus. Eu acho que não se faz boa ciência dessa maneira. Chega-se a conclusões erradas. Estou a tentar pensar, eu acho que não, pá. Eu acho, pelo menos toda a ciência que eu tive a oportunidade de contactar na minha faculdade era assim. Deixa ver se fazer este teste de esforço são as fibras tipo 2 são ativadas. Pronto, mas porquê? Vou mandar para o ar, não sei. Tu próprio disseste foi muito superficialmente, não é? E as universidades, o que elas fazem é replicar experiências há dezenas de anos. Certo? Ou seja, as experiências que tu fizeste foram replicadas milhares de vezes. As pessoas que te ensinaram a replicar essa experiência sabiam perfeitamente a que conclusão iam chegar. Porque é uma experiência que foi repetida e feita outra vez e outra vez e outra vez. Ou seja, aí tu podes partir da conclusão. Porque está corroboradíssima. Entendes? Mas imagina, partir da conclusão, eu percebo o que é que estás a dizer. Uma casa constrói-se de baixo para cima. Eu sou da mesma lógica que tu. Nunca quero partir da conclusão para chegar ao resultado. Aliás, partindo da conclusão é mais provável que haja de facto esse viés e que o teu método seja errado. Agora é que acho que a crença inicial é sempre isso. Não tens como fugir a isso. Eu não acho que haja crença inicial. Achas que é curiosidade? Eu acho que não é assim como É tentar funciona. explicar um fenómeno que não tem explicação. Isso é o que leva Que ainda alguém. não tem explicação e Que que ainda tu não tem explicação. mas eu acho que tu, para querer explicar isso, é porque acreditas que o mundo fica melhor com isso. Porque se não acreditares, Porquê? Pode ser só curiosidade. mas se não acreditares, o que é que te leva a fazer isso? Se não acreditas no quê? Que o mundo, ou tu, ou Porque eu acho que fica melhor com essa explicação. existe uma vantagem evolutiva em saber mais do que sabia ontem. Em saber mais, achas isso para a felicidade? Achas que ficas mais feliz ao saber mais? Estou só a dar esse coisa. Talvez. Não sei. Porque normalmente, não sei se era Fernando Pessoa que dizia, quanto mais cultos somos, mais sozinhos ficamos e mais Talvez. infelizes. Mas ser ignorante é melhor. Não, eu concordo contigo. Eu não é? não sei. Mas, ou seja, eu tenho que acreditar que o mundo fica melhor. Não acho que não necessariamente. Então porquê é que farias? Porque eu quero saber. Porque tenho sentido crítico. E quero saber porque é que as coisas à minha volta funcionam como funcionam. Sim, mas para saberes isso não precisavas de ir fazer o processo científico. Estou a dizer enquanto cientista. Agora não preciso. Mas em 1500... Não, confiavas nas instituições, foi assim que a conversa começou. Sim, mas na altura não havia. Essa é a questão. Agora há. E eu agora confio. Em 1500 não havia ciência ainda, né? Pois, exato. Ou seja, o Newton quando O Newton acho que é mais para a frente. não sei, estou a dizer ao calhas, mas quando ele fez a teoria da gravitação, não havia uma teoria da gravitação anterior. Ele foi o primeiro. Uhum. Ou seja, ele não podia confiar nas instituições. As instituições foi ele. Sim. Entendes? E grande parte da física foi newtoniana durante muito tempo. Portanto, ele é a instituição. Acho que é considerado por muitos o maior cientista de sempre. Sim, sim. Naturalmente. Ou seja, Mas achas então que ele só fez isto tudo, descobriu isto tudo, por mera curiosidade? por mera curiosidade, sim. Pois. Eu não falei com ele, mas Pois eu também não. Eu Mas diria- acho que eu olho para diria as que sim. pessoas e vejo que é tipo, eu a diria que gente sim. tem uma... Então, mas qual seria o viés dele? Não sei, eu não sei bem qual é que é a teoria dele e assim, tipo, tinha que ir estudar mas- outra vez e perceber. A teoria é muito técnica, acho que não vale a Não pena, vale a pena, entrarmos por aí, mas ele identificou um fenómeno que ele não conseguia explicar, Que era qual? que era porque é que os objetos caíam em direção ao centro da Terra. Uhum. Qual seria o viés dele aí? Qual seria a conclusão que ele partiria? Não sei qual é que era o prisma ou panorama atual na altura dele. Ele podia querer provar alguma coisa que estava errado. Que no caso, Eu acho que não havia nada, né? Porque as pessoas realmente não na sabem. altura dele ainda se acreditava que era o Sol que girava. Epá, não sei dizer honestamente. Tipo, ou seja, o que eu estou a dizer é que a nossa curiosidade nasce sempre dos nossos mais primitivos ou menos instintos e que não temos muito como fugir disso. Mas pronto, acho que já estamos a bater aqui muito nessa cena. Estava só a querer provocar que um bom cientista tem que ter sempre um salto de fé. Não, eu não acho.
Mas eu acho, eu acho que não. E acho que isso é bom. Acho que não são exclusivos. E pelo contrário, acho que até a fase inicial da ciência estava muito ligada às instituições religiosas e assim. Que atualmente, obviamente, não, né? Estavam, sim. Estavam, mas depois foram se separando. Só agora porque estamos a falar desses nomes e de Newton e assim, e nós sabemos as nossas opiniões sobre o transcendente. Porquê é que achas que esses bravos acreditavam? Eram crentes? Achas que eram parolos? Não. Não estou a dizer que achas que eles estavam certos ou não, porque isso acho que é a tua resposta, mas não te suscitei uma dúvida porque é que eles acreditavam? Eu primeiro não acredito, não acho que alguém que acredita é parolo. Esse é o primeiro. Bem visto. Segundo. É mesmo direito, o gajo ia para julgamento, não deixava passar nada. Segundo, acho que eles acreditavam porque era o panorama da época. O Gil, que é um colega meu, próprio para o Gil, deu-me esse argumento. Mas não achas que bravos como eles, tipo gajos muito mais inteligentes que nós os dois juntos, não teriam um sentido crítico para além do panorama atual? Teriam. Em termos probabilísticos, não achas? Teriam. Ou seja, não estou a dizer que Newton estava certo sobre isso, mas pelo menos que a posição dele seria pensada para além do panorama atual? Como assim? Não sei. Ou seja, a tua resposta foi porque era o panorama atual e muito provavelmente porque ele estava em concordância com o panorama atual. E a questão que eu te coloquei é: não achas que um ser dotado daquela inteligência seria mais provável aquela posição dele ser pensada do que ser só por concordância com os outros? Não estou a dizer que isto que eu estou a fazer é um bocado pela autoridade. Eu não estou a dizer que ele está certo. Estou só a perguntar se isto não te suscita curiosidade. Nunca me suscitou muita curiosidade, mas agora, ao pensar nisso, ele provavelmente até se debruçou sobre esse tema, mas... Achas? Eu acho que sim. Pois eu também. Mas calma, mas agora, quando a consequência para chegares a uma conclusão contrária ao panorama é vais para a fogueira, eu se calhar também não chegava, estás a ver? Eu se calhar também me impedia de chegar a essa conclusão. Entendes? Se calhar é melhor voltar atrás. Mas, porque era essa a conclusão. E sobre os mais determinados temas. Mas sabes... Por exemplo, o Galileu foi um dos que foi contra o panorama. E contra a Inquisição... Não, a Inquisição foi não, antes, desculpa. Contra a Igreja. Sim, porque o Galileu foi por causa do heliocentrismo, não é? Sim, mas sabes, desculpa interromper-te, acho que ele também era crente, o Galileu. Sim, ele provavelmente... Era contra a Igreja e contra as práticas da Igreja. Pronto, mas ele foi contra, e o que é que isso lhe deu? Foi preso, foi exilado, não é? Também foi preso num castelo, etc. Mas foi preso. Mas isto tu disseste é bem interessante. Eles não incentivavam o pensamento crítico, não é? Mas isto tu disseste é bem interessante, ou seja, que essa de certa maneira essa imposição por parte de outros, seja governo, instituições como a Igreja, whatever, podem-te limitar a tua busca de conhecimento ou a tua... essa predisposição para descobrires mais, ou assim não estás tão em concordância com... Agora, não. Mas tu disseste um exemplo muito bom, que era ir para a fogueira, mas há outro exemplo que é bué da bom, que é ir para a cruz. E houve um gajo que foi para a cruz, meu. Ok, então... Estava lá pregado e não... e estou aqui a então mostrar. eu não irei para a cruz, caso exista. É o quê? Desculpa. Então eu não irei para a cruz, caso exista, porque todos os meus sentidos me dizem que não existe. Não percebi. Sou um herege. Não percebi. Tu dizes que uma opção é ou ir para a fogueira, não é? Ou outra opção é ir para a cruz. Não. Parece que estás a pôr um contra o outro. Não. Estava a dizer tu estava a dizer, uma limitação para o Newton pode ter sido, se calhar se falares muito sobre isso e fores contra, vais para a fogueira. Eu estava-te a tentar dar um exemplo de um gajo que não foi para a fogueira, porque na altura em específico o castigo era outro, era ir para a cruz, mas de alguém que morreu a defender aquilo que acreditava. Alegadamente, não é? E que Newton, acho que isso é bem provado, que Jesus morreu na cruz. Não, mas porquê que ele morreu na cruz? Isso é pelas coisas que disse. Sim, que era Deus e está bem documentado. Eu acho que não foi por causa disso. Mas isso dá assunto para outro podcast. Não foi só por coisas que eu disse, foi pelo medo. Ele disse porque eu acho que ele foi crucificado porque disse que era o rei dos judeus. E isso foi por isso é que o imperador romano crucificou. Pode ter sido por vários fatores, não é? Mas pronto, ok. Enfim. Ou seja, a ideia era
tu podes defender os teus, não é ideais, eu não gosto muito dessa palavra, mas As podes, suas crenças. sim, Podes. a opção não é só esconder-te, e eu acho que Mas eu esconderia-me se a opção, se a conclusão fosse a fogueira. eu provavelmente também, o argumento seria se Newton se esconderia, Eu acho que sim. pois, eu não acho que não, e se tu estás a fazer agora não seria um viés de confirmação? O quê? Ou seja, Não, mas isto não não é- concordares com a tese mas- dele e mas- por isso achares que a posição dele não seria justificada, ou não será mais fácil dizer assim, eu não sei se ele está errado ou não, mas provavelmente uma mente daquela genialidade pensou sobre o assunto. Foi isso que eu disse. Eu acho que ele provavelmente pensou Mas sobre. disseste que pensou sobre o assunto condicionado por alguém externo. Assim. Ele condicionado estava de certeza. E isso não é viés, não é? Porque ele estava realmente condicionado. Porque se ele fosse a público dizer que era tudo mentira, ele ia para a fogueira, não é? Ok, mas então tu considerarias que era essa a posição dele? Não por sei. acaso acho que ele em particular tem mesmo coisas Não, escritas a apoiar. Ele em particular, ele era fanático religioso. Era Portanto, fanático. Era, portanto ele não é um bom Ok. exemplo. Passou de o maior cientista para fanático. Não, era fanático na religião. Sim, eu percebi. Quer dizer, assim, tu Mas eu estás. tenho dificuldade em assumir isso. Tipo, Ok, tu estás a tomar a palavra fanático como algo negativo. negativo. Eu não estou. Ok. Ou seja, fanático é alguém fervoroso, religioso. Não é com conotação negativa. Ele era alguém que dedicava a sua vida à igreja e à religião e a Deus. Ok. E à ciência. Tenho que ver mais sobre ele. Yeah. Se calhar vai ser uma personagem que eu curto. Provavelmente. Bem, onde é que nós ficámos? Agora fomos para aqui. Foi um bocado, né? Mas então vamos só recapitular aquilo que já falámos. Falámos sobre o que é negacionismo, falámos a diferença entre negacionismo e ceticismo, que tu disseste. Olha, muito nós bem. começamos a que horas? Não sei porquê. Não sei, é só porque não sei quantas horas vamos já. Não, está Sei. fixe. Está Bora, fixe. sei. Está tudo, né? Como é que é, meus putos? Mas temos espaço, né? Temos. Devemos ter. Mas só recapitular. Negacionismo e a diferença entre o ceticismo. Viés. Já O falámos viés de de confirmação, também já falámos um bocadinho. Queres falar sobre... Estou-te a tentar ajudar. Queres falar sobre... Eu sei o que é que quero. Podes-me Posso-te passar a ajudar bola. à vontade? Não, tu podes. Não, porque querias falar sobre aquele gráfico que mostraste há pouco. Eu acho Eu quero interessante. falar, eu quero falar. Bota aí. Pá, ainda tenho 3 coisas para falar, isto vai dar muito tempo. Não nos podemos desviar do assunto. Existe um fenómeno que é o efeito Dunning-Kruger, que basicamente faz com que uma pessoa que arranha a superfície de um assunto muito complexo superestime a sua capacidade de o entender. E quanto mais aprofunda, menor é a sua capacidade. O que é que isso faz? Faz com que as pessoas, e nós hoje em dia, nós vivemos na era do consumo express de conteúdo, não é? Reels de 10 segundos ou shorts de 30 segundos, e as pessoas veem um vídeo de 30 segundos, 40, 1 minuto sobre um assunto e acham que são doutorados em física ou em química. E tudo isso só dá voz aos negacionistas de plantão. Porque as pessoas metem um vídeo cheio de falácias, informações super simplificadas, super curtas, Muitas vezes sem contraditório. sem contraditório Isso é nenhum. uma coisa muito importante. É o As contraditório. pessoas, aliando o Dunning-Kruger ao viés de confirmação, só veem vídeos que confirmam as teorias que eles já acreditam e depois vêm espalhar a sua ideologia completamente enviesada. E disseste isso, a cena do aliado, do viés e do fenómeno que tu chamas, Dunning-Kruger. esse nome que eu não sei dizer, ao algoritmo, não é? Sim, o algoritmo. Depois só vemos isso. E É. acho que isso calha-nos a todos. Pois os nossos próprios viés. Tu achas que toda a gente tem viés de confirmação? Eu acho que todos estão expostos a um viés de confirmação. Ok. E depois tu escolhes o que fazer com isso. É Eu difícil. pessoalmente, eu tento não cair nele. Uhum. É provável que já o tenha feito, mas Yeah. eu tento ativamente não cair nele. E se juntando ao algoritmo, ficamos só dentro da nossa bolha, né? Fixe. meu. Isso espalha desinformação a um ritmo astronómico como nunca espalhou no passado.
não é? Porque eu estive a pensar nisso. Há uns anos atrás, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, as fontes de informação eram o quê? Os jornais, as revistas, a televisão, escola. Tu podes dizer que são instituições 100% confiáveis? Talvez não. Mas são instituições que têm um certo, ou quero eu acreditar, que têm um certo cuidado com as informações que passam. Podem ter uma agenda que querem empurrar, têm de certeza, mas as informações que o passam de uma maneira que tem que ser fidedigna. Até porque podem ser alvos de processos. Normalmente é mais formal e que tem algum cuidado com as redes sociais e esses vídeos que estamos a falar. Hoje em dia não, isso não acontece. Muitas pessoas têm como fonte de informação fontes completamente, não quero usar esta palavra, fontes não confirmadas, fontes erradas, fontes sem qualquer cuidado, sem qualquer contraditório, cheias de viés de confirmação, cheias de envasamentos. Ok. E Diz, diz. desculpa, isto já vou dar um grande assalto. Pronto, eu acho isso um problema. Acho que isso influenciou eleições. Acho que isso te prejudica economias, prejudica a saúde, te prejudica várias áreas da nossa sociedade, porque as pessoas não têm filtro, ou a maioria das pessoas não tem filtro de onde buscam informação de forma errada, e têm cada vez menos confiança nas instituições que deviam ser confiáveis. Ok. O salto que eu há bocado ia fazer era como é que, se tu já tiveste a oportunidade de pensar em alguma solução para isso. Ou seja, tu identificaste um problema, qual é que seria a solução para isso? Não sei, acho que isso é acima do meu QI. Honestamente não sei. Mas seria alguma regulamentação dessas redes sociais? Porque acho que é uma das soluções que estão a apresentar. Isso depois pode ser confundido com censura ou problemas de liberdade de expressão. Pois, isso é uma questão. Assim, voltando atrás, um bocadinho atrás, a questão da Terra plana se perdeu muita força ultimamente porque os Facebooks da vida e os Instagrams e os Twitters têm reduzido drasticamente o algoritmo que partilha esse tipo de informação. Muitos vídeos no YouTube têm um selo de desinformação sobre quando é sobre Terra plana. Agora, mas quem faz esse selo e quem isso é uma duvidoso, questão. Né? Ainda por cima, não sei se viste o Zuckerberg no Joe Rogan. Vi da cena do Biden? Não? A cena do Covid. Ele diz que foi obrigado ou seja, que é a administração Biden. Sim. Ele diz que foi obrigado a censurar médicos. Pá, é uma questão complicada. Então, eu fiz esta pergunta da solução porque eu compreendo esse teu medo. Eu acho que não o compartilho com a mesma intensidade, mas compreendo esse teu medo. Mas parece-me, quando alguém me surge com essa conversa, ring a bell, tipo, eu tenho uma cena na minha cabeça que é isso o final que vai levar. Ou então podemos tomar outro approach, que é isso que eu vou tentar dizer, que é instruir as pessoas, cada vez mais, a ir em busca dessa formação de forma fidedigna. Ou seja, cada vez mais tu vais andando na escola, somos mais ensinados, à partida, onde é que devemos ir buscar informações. Algo tão simples como, queres saber a biografia de um escritor, não vais à Wikipédia. Tipo, tens que ir a várias fontes. Eu acho que para mim seria mais por aí o caminho, cada vez mais na instrução, claro que não é uma coisa do dia para a noite, e não tanto na instrução, e depois, passado isso, se a gente tiver um sistema de ensino forte e com cada vez mais instrução, é confiar no filtro das pessoas. Sim, não passar um atestado de borreta às pessoas, tipo, não conseguimos não reduzir as fontes de informação. Eu acho que isso sem dúvida é a solução, mas é a solução a longo prazo, não é? E acho que os fenómenos negativos que isso vai provocar e temos que viver com eles, porque isso não se vai resolver do dia para a noite, como tu disseste. Sim. Entendes? Mas pronto, olha, é algo que temos que nos preparar. Isso já existe hoje em dia, portanto, acho que tu dizes que não partilhas do mesmo medo. Acho que 99,9% das pessoas não partilham do meu medo. E se calhar sou eu que estou a exagerar, mas eu tenho pena, porque pronto, como dizia o Einstein, só há duas coisas infinitas no universo. Não, só há duas coisas infinitas: é o universo e a estupidez humana. Okay. Mas não estou certo
do primeiro, disse ele. Isso é interessante. Pronto, e a estupidez é mais uma prova que a estupidez humana realmente não tem limites e está tudo bem com isso. Ok, está certo. Mas queres dar alguns casos em particular? Já falámos aqui um bocadinho sobre terra plana e assim. Há alguns casos de negacionismo que a ti te preocupem. Ou seja, nem sei se a gente pode falar sobre isso, mas. Porque eu gostava de falar sobre isso, mas não queria. Estou aqui no impasse. Bora, chuta. Porque eu posso ser considerado. A mim podem-me apontar o dedo de negacionismo e por isso é que eu às vezes fico mais sensível por dois motivos. Primeiro porque já vi a história a ser maldosa com determinadas personagens, algumas delas que nós já falámos aqui hoje, Galileu, etc., que são postas na fogueira por... Na altura eles eram os negacionistas da altura. Ele foi preso. Mas... Pronto. Isso. Epá, não acho que sejam. Não achas que sejam? Não. Porque pelo negacionismo que a gente falámos há pouco da definição, Pois, que era aquele porque eles tinham evidências, empiricamente. Pois, sim. Não é Mas o caso dos gajos da Terra plana. Sim, mas ou seja, não estou a dizer que eles eram, mas foram vistos como, Sim. pelo menos. Sim. Então tenho algum cuidado sempre em apontar o dedo ao próximo Então, em tudo mas- na vida, não só por isso. Mas aquilo que eu queria dizer é sobre o caso do pip, não pode aparecer, não vai ser cortado. Do 19. Achas que é cortado? Yeah. Não, Boa gente no YouTube e não Mas- sei o que mas- dizem. Já sim, passou bem tempo. Sim, mas mas... nós temos 0 subscritores. Não, mas aquilo é por. Vai por som. Ah, sério? Acho que sim. Ai, E depois é caraças. cortado. E eles até arranjam outras palavras para mencionar. Uh. Ao vírus, estás a ver? Estou a perceber. SARS. Yeah. SARS. Ok. E na altura. Diz-me. Se eu não quiser tomar a vacina, sou negacionista. Depende da razão. A resposta depende, é sempre uma boa resposta. Ah, isso é direito. Eu vou sempre dizer depende. Se eu só não quiser, Sem razão nenhuma. aham, Isso não existe. Há sempre razão. porque não quero. Não, eu tenho as minhas razões. Eu não sei se queria partilhar isso. Pois. Vê lá. Mas no fundo, e estando um bocadinho aqui dentro da nossa definição de negacionismo, é porque não achei. Olha, espera aí, eu vou-te ajudar. Eu não me considero negacionista. Nem da vacina, dessa em específico. Eu tomei, mas eu só tomei uma dose. Eu também. Não tomei a segunda. Eu também só tomei uma dose. E eu tenho uma razão que para mim é muito, muito clara e não me torna negacionista de maneira nenhuma. Porque é que eu tomei só uma dose? Porque eu tomei a vacina, a primeira dose, depois tive Covid 2 vezes e as vezes que apanhei, pá, não tive quase sintomas nenhuns, estive bem, estive ok. Não vi necessidade de reforçar a minha dose imunológica. Ok. Por isso é que eu não tomei. Certo. Estás a dar um caso em particular onde nós tomámos uma, mas onde não tomar não estava diretamente associado ao negacionismo. Sim, exatamente. Ou recusar-me a tomar, porque chamaram para tomar a segunda e eu não fui. Sim. Duas coisas sobre isso. É que, primeiro, aos olhos de alguns e por muitas vezes de uma maioria, não diria ignorante, mas eufórica, apesar dessa tua explicação, podias ser considerado negacionista. Isso é perigoso. Mas, e voltando aqui há um bocadinho à definição que nós estávamos a falar, que era aquela definição do empiricamente testável e ir em busca dos resultados e assim, porque achei em particular que no meu caso, que por consequência também é o teu caso, em termos probabilísticos não faria sentido tomar. E isso não me foi permitido ter essa liberdade individual. E depois aí entra uma coisa interessante, o porquê de eu ter tomado a primeira. Mas o que eu diria para acabar esse tema se calhar é é um tema sensível. Ou seja, o que eu diria é, o meu problema não era com a vacina X, Y ou Z, que depois mais tarde também via perceber mais sobre isso, mas pronto, naquele momento não era, mas porque claramente nos estavam a mentir. E a mentira foi... Claramente? Yeah. Ok. E a mentira foi... Fala-me sobre isso. Se
tu não tomares, estás a prejudicar os teus avós. Ou a tua família, os mais velhos, assim. Ok. E eu acho que não havia... Acho que E isso não é depois- verdade. E acho que não se tornou verdade. Eu na altura acreditei que fosse verdade e por isso tomei a primeira. Mas acho que não... Ou seja, porque a tese era... Tomando, iria parar o contágio. Diminuir. Sim, quando digo parar era reduzir, desculpa. E isso não sucedeu. Ok. Então, mas tu Ou achas seja, que eles, seja eles quem for, estavam a mentir? Ou seja, eles sabiam que isso era mentira? não sabiam que era verdade. Decidiram instruir ou decidiram Ok. organizar por medo. Com medo, eles próprios com medo sobre nós. Isso tornou-se grave. Eu não, claro que somos todos humanos e os governos, ninguém estava preparado para isso. Mas torna-se grave quando impões a uma população. Eu estou a perceber, mas eu não julgo. Eu acho que num cenário onde, ok, tomar a vacina ou vai reduzir significativamente o contágio ou não vai fazer nada, mas vale tomar. Ou não vai fazer nada, mais vale tomar? Porquê? Ou seja, Se não fizer nada, calma, porquê que tu... eu expliquei mal. Ou seja, eles não tu disseste que eles não sabiam que era verdade. Certo? Ou seja, não parte do pressuposto que eles fizeram isso por mal e tipo, Pronto. vamos oprimir-vos. Eles, Não é isso, eles acho que não é achavam, mas não tinham certeza. É isso? isso. Eles achavam o quê? Que ia reduzir o Reduzir. contágio. Estou a falar do governo de Portugal, esses gajos nem sabem nada, mas Não, mas estou a pensar agora mais no alguém nível tinha que dar mundial. alguma coisa, não é? Estou a pensar mais agora no nível Pronto, mundial, mas se eu for OMS. mais ao nível mundial, vou dar às empresas que fazem as vacinas, isso é complicado. Não, mas Os governos, vamos ficar no governo de Portugal. larga as teorias de conspiração. Não, é duvidoso. A OMS recomendou a vacina. Uma das razões foi reduzir o contágio. Certo? Sim, Pronto. mas essa informação não chegou a nós através da OMS. Não, chegou através dos governos. governos que obtiveram da OMS. Da OMS. Não só, acho eu. De Ah, outros, mas de outros departamentos. Acho E que foi, havia... acho que foi a principal fonte de informação nessa altura, foi a OMS. Mas pronto, enfim, alguém nos fez chegar essa informação. Uhum. Essa pessoa que nos fez chegar essa informação acreditava nessa informação ou não? Eu parto do pressuposto que sim, Pronto, ok, mas não sei. pronto. Mas tu disseste Não quero acreditar que seja por opressão. malícia. Sim. Mas tu disseste que eles achavam que sim, achavam que era verdade. Yeah. Isso não é criticável para mim. O quê? Se eles Impor? acharam que era verdade, não é, eles não impuseram, acho que recomendaram. Impuseram, yeah. Houve vários países que impuseram. Pois. E é como aquela cena que há bocado estamos a falar Cá, da eu acho fogueira. que não. Cá, eu acho Cá que não impuseram, limitaram a saída de casa, Yeah, não te sim. permitiram sair do Yeah. teu distrito, Sim. ficavas sem trabalho. Mas isso mesmo com vacina. O quê? Isso mesmo com vacina. Portanto, Sim, mas por exemplo, essa questão de ficar sem trabalho, não. Tipo, houve Pois, muitos isso- empregos. isso não sei. E pronto, e agora nós atualmente, e corrijo-me se eu estiver errado, mas eu, pelo menos foi essa a experiência que eu vivi. Eu às vezes até meto em causa a experiência que eu vivi. Foi que os casos, o contágio não diminuiu, o que diminuiu foi sim os sintomas. Não sei. Honestamente, não sei. Porque eu acho que isso envolve muitos fatores para concluirmos assim logo, dessa maneira. Ou seja, que o número de casos pode não ter diminuído por também outros fatores, por exemplo, É- sair mais vezes de casa. Ou seja, imagina, tu avalias antes da vacinação e depois. Tu dizes o número de contágios foi igual. Mas como é que sabes que se não houvesse vacinação não seria o dobro? Não sabes. teria aumentado exponencialmente. Sim, entendes? Ou seja, há vários fatores que entram em conta. Não sabemos, né? Não sabemos. Portanto, Pronto. acho errado concluirmos que sim ou que não. Sim, mas sem dúvida, ou seja, Sem dúvida que não reduziu. que sim, exatamente. Mas não sabes. Em termos percentuais, é isso que estás a dizer? Não, porque podia ter aumentado. Aumentado ainda mais. Mas também não sabes. Não sabes? E a promessa foi, ou a cena Essa é a foi, minha cena. tomem, Essa é a minha tomem. cena. Sim, pronto, não tem só a ver com isso, tem a ver, ou seja, O que eu estou a dizer é, eu não julgo quem tomou essa decisão ou quem. Pronto, ou quem passou essa informação por causa disso. Eu não julgo por causa disso. Porque na verdade não sabes. E acho que não sabendo, mais vale jogar pelo seguro. ok, eu acho que governaram-se com medo, obviamente, Acho que toda e a houve gente- governos um bocadinho melhor preparados do que outros, acho que imitaram muito a cena chinesa
e nós, enquanto democracia, que é importante lembrar que a China não é uma democracia, acho que tivemos demasiadas consequências para essa gestão com medo. Sim, Agora, se as consequências iam ser melhores ou É piores, possível, é possível. não sabemos. Agora, a mim parece-me claramente que agiu-se com medo, como estava toda a gente com medo, mas que para jovens da nossa idade, sem patologias associadas, a probabilidade de risco ao apanhar aquele vírus era ínfima. Era menor do que eu agora dar-te um estalo. Eu sou muito teu amigo, não te vou dar um estalo. E foi-se uma generalização e políticas de organização demasiado ríspidas, que ainda hoje estamos a descobrir as consequências delas. Eu imagino, o meu irmão tinha 15 anos, 2 anos fechado no desenvolvimento daquela altura, nós nem sabemos as consequências que isso tem no desenvolvimento humano. E aí o meu ponto. Ainda hoje nós vamos estar a falar sobre isso, já passou não sei quantos anos e as coisas já estão mais calmas, e de eu estar a falar sobre isso posso ser visto como um negacionista. Eu Por percebo. estar a questionar. Esse é o meu ponto. É tipo, Eu percebo, mas eu não me incomodaria. com a gestão deles. Sim, eu acho justo. Tendo em conta o cenário da época, tendo em conta o sentimento da época, não acho. Se foi exagerado ou não, não sabemos. Acho que vamos saber daqui a uns tempos. Acho que ainda é cedo para aferir conclusões. Mas deixa-me. eu não Desculpa. julgo. Mas então deixa-me fazer outra Porque pergunta. imagina um cenário alternativo, um universo paralelo, onde fomos muito mais liberais na questão e morreu 1 milhão de pessoas. Se calhar as pessoas, a sociedade que teve 1 milhão de mortos, se calhar devia, aqueles cabrões, deviam ter sido mais. Agora vou fazer o teu papel. Vou fazer o teu papel. Eu acho que isso é um cenário que nós podemos imaginar, só acho que as evidências não apontam para aí. Eu acho que a percentagem de fatalidade a apanhar o vírus para pessoas da nossa idade era 0,0001. Posso estar a errar aqui alguma coisa, mas não devia ser muito longe disso. E de facto havia um problema, e o problema era nas pessoas mais idosas ou pessoas com patologias. E era esse o problema. Nós devíamos ter-nos focado. Mas pronto, claro que agora prognósticos no fim do jogo é sempre mais fácil. Mas o que eu estou a dizer é que houve muita gente que questionou e foi posta na fogueira. Eu acho que De certa forma. depende do questionamento. Porque eu acho que não há dois questionamentos iguais. Ou seja, o teu questionamento eu acho válido. Agora, alguém que diz, não, eu não tomo porque isso é uma vacina da China para pôr um chip no meu cérebro. Sim. Isso é um questionamento diferente. É um questionamento parvo, mas ainda assim essa pessoa devia ter direito a esse questionamento. Eu acho que tem. E devia ter a liberdade. Mas tem. Cá em Portugal teve uma liberdade mascarada. Então, não ia preso. Ia ser julgado em praça pública. Sim, mas tipo, não teres, ou seja, cortarem-te a liberdade não é só ir preso. Podemos condicionar a tua vida ao ponto de não seres. Acho que nunca ninguém é livre, não é? Mas não seres livre. Tipo, se não tiveres emprego, se não tiveres forma de subsistir, se não tiveres maneira de sair ou ir a certos eventos. E houve países onde foi de facto mais grave. Não, mas eu estou a falar nesse caso em específico, ou seja, nesse questionamento. Pá, eu não tomei a vacina, imaginem, porque eu achava que me iam pôr um chip no cérebro. E eu ia dizer isso em público. Qual é que seriam as consequências? A influenciar mais pessoas a pensar Não, isso? as consequências negativas para ti. Para mim, para quem? Para a pessoa que acha isso? Para a pessoa que diz isso, sim. Acho que não deve ter consequências por dizer isso. Pronto, mas tu achaste ou achas que ela teria consequências no cenário em que estava inserido? Ou não? Yeah. Quais seriam? Ser chamada de negacionista e ser ostracizado da população. Pronto, mas isso Por não. isso. Mas isso para mim é liberdade. Ou seja, as pessoas que o ouviram têm o direito de achar a maior barbaridade à face da Terra. Sim, e os idiotas é bom a gente ouvir os idiotas. Pronto. Para não se darmos com eles. Ou seja, não nos darmos com eu não eles. acho isso restrição de liberdade, eu acho isso o oposto. Ou seja, se alguém diz alguma coisa e é ostracizado, tu vês isso como restrição de liberdade, eu não vejo. Não, isso é um feedback, há uma coisa. Sim, mas É consequências das tuas ações. talvez diria que essa distinção, que é o que normalmente falta nos regimes comunistas ou socialistas, essa distinção entre uma crítica. Nos dois casos, onde eu estava a falar sobre probabilidade e olha, isto tem uma taxa de mortalidade de X e será que vale a pena, será que não vale? Ou esse do chip,
acho que não houve uma diferenciação sobre essas pessoas, eram todos negacionistas. Eu acho que eu. Eu acho que não, pá. Eu acho que foi naquela altura então, aliás, qual naquela altura? Nós hoje em dia, repara nisto, nós hoje em dia estamos a fazer um podcast, dois gajos que vão ter 2 visualizações, e uma é minha e outra é a tua, e não podemos dizer a palavra Covid-19. 3 que eu vou mandar à minha mãe. Ok. E não podemos dizer a palavra Covid-19. Pois. Não sei se está alguma coisa Mas, errada. pois, não sei se é assim. É o Pronto, eu YouTube que bloqueia, não é? Acho que aquilo é por sound, fica logo, corta, pá, não é ninguém que está lá por maldade, é tipo, tive um amigo meu que esse Gil, a tese de mestrado dele era desenvolver softwares, igual posso estar a dizer, os termos de forma errada, desenvolver softwares para reconhecer discurso de ódio na internet. Fui ver a tese dele, teve Isso 20. isso é incrível. Ele teve 20. Deve ser interessante. E o trabalho dele também era muito fazer esses modelos para a língua portuguesa de Portugal, que já há coisas brasileiras, mas não há. Uhum. Ele teve 20 na tese, mestrado, foi incrível. Mas ou seja, aquilo depois é tudo automatizado. E no caso da linguagem, que era o caso dele, ainda é mais difícil porque pode ser uma palavra, tens que ver o contexto da palavra. Claro. Mas eu estou a dizer é que o mecanismo provavelmente é igual. A gente diz aqui Covid-19 e o vídeo vai abaixo. Percebes? Pois. Mas pronto, eu não quero muito aprofundar mais este tema, já acho que já aprofundámos o suficiente. Pois Eu sim. só fiquei chateado por. Temos que censurar isto. Não, acho que não. Opa, fazemos o teste. Se Tá o bom. episódio for abaixo, nós depois dizemos ao pessoal. Não, corte, né? Yeah. Eu só queria dizer isto, é pá, porque eu fiquei um bocado desiludido, pá. Fiquei um bocado. Disseram-me que eu ia matar a minha avó, pá. Mas disseram-te isso diretamente. Porque as pessoas também não têm sensibilidade. Não, calma, quando estou a dizer isto diretamente, não é. Ok, não Houve essas conversas na altura. Mas contigo presente. Não era vais matar a tua avó, mas não estou a dizer Ah, da minha estou a perceber. família. Estou a dizer Esquece. a comunicação que surgiu. Já percebi. Tipo, tomem, senão. Ou seja, eu não tenho problema nenhum com as vacinas. Acho que as vacinas foram, não há dúvida nenhuma, foram de facto eficazes a reduzir a taxa de mortalidade. Uhum. Agora, a maneira como eles impuseram isso não foi verdade. Agora, não estou a dizer que também é porque eles eram maus e era o que eles sabiam na altura. Eu entendo. Mas não me incomodaria. Pronto, mas isto era só para ligar com a cena do negacionismo. Pode haver de facto temas onde esse controle centralizado da informação não faz a distinção e vai tudo no mesmo saco. E somos nós que controlamos, és negacionista, ficas sem emprego. Sim. Ou seja, o medo que tu tens de ser demasiado descentralizado, não haver instituições confiáveis, há o medo oposto, que é viveres na Coreia do Norte e nem sabes. Pois é assim, eu espero que haja aí um meio termo, não é? Obviamente. Acho que somos nós, né? Mas esta cena do Covid assustou-me bastante. A tirania de um. Pois, sabes que eu não acho, eu acho que o meio termo vai chegar muito devagarinho, muito devagarinho, muito devagarinho. E até lá vamos vivendo estas coisas assim. Eu acho que já tivemos mais no meio termo do que agora. Estamos mais para onde? Mais para o controle? Na Europa. Sim, acho que no mundo todo estamos mais para o controle. E tanto estamos a surgir novas guerras. Talvez, não sei. Tipo, o Twitter agora é tudo sem censura nenhuma, o Facebook igual. Porque houve um maluco que comprou aquilo e coisa, mas estava a ser censura. Sim, pois está, mas agora está sem. O Zuckerberg igual, o Facebook também, tipo, mandou-os todos passear. Ou seja, será que há mais censura ou menos censura? Não sei. Mas pronto, um dos meus medos é a guerra aqui na Europa. Acho que Achas? Ei, Yeah. mas isso é um grande assalto. Olha, estamos a falar sobre a cena do Trump, é um tema agora da atualidade. Viste a cena dele a dizer para o gajo? Atualidade. Quando isto sair já é. Não, vai ser rápido, isso agora vai ser rápido. Mas viste ele a dizer para o gajo. E não estou a dizer que ele estava a dizer bem ou não. Pode dizer para o presidente da Ucrânia. Estás a brincar com a Terceira Guerra Mundial, não sei o quê, estás a Yeah. brincar. Quando o Trump também o estava a fazer, a fazer aquela. Pois pá, não sei. Por acaso não é um assunto que eu tenha visto muito. Sim, mas o que me assusta é a guerra, porque eu sei que se houver somos nós que vamos para lá. Pois, eu não vou. Porquê? Que és Tenho. asmático? Tenho asma? Eu também. Então pronto, não Não, vamos. a gente vai a mesma. Eu passo um atestado qualquer. Dizer que. Não, morrer pelo meu país, estás a brincar. Neste caso já nem seria pelo país, iam juntar um Pela conjunto Europa, de nações, né? um conjunto de Ainda nações. por cima. Porque tens alguma coisa pela qual morrias? Tenho, acho que sim. Não sei. Acho que tenho, sim. És o ser maior do teu próprio cosmos? Sou ser maior do meu próprio cosmos.
Há alguma coisa em Acho que sim. família ou assim? Ou o quê? Porque estou a fazer esta pergunta porque para mim é mais fácil. Não estou a dizer que é mais correto. Obviamente, Estou a dizer que é mais fácil. obviamente que eu tenho pessoas muito próximas. Mas são mas- mais importantes do que tu. Há muito aquela coisa hoje em dia do amor próprio. Pois não sei. Para estares bem, tens para Pois, estar bem com os eu outros, tens acho- de estar bem contigo. Eu acho que sim, eu acho que te permites que te amar a ti mesmo. Tipo, ir morrer pela minha mãe. Será que a minha mãe queria que eu morresse por ela? Sim, a vontade dela não é para aqui chamada. Não, mas não sei, entendes? Eu também não iria querer. Mas isso é para o próximo episódio. Da moralidade. Pois eu também não iria querer que alguém morresse por mim. Entendes? Certo. Mas isso é para o próximo. Cenas dos próximos capítulos. Yeah. Mas há uma cena que a gente tenha aqui escapado que tu queiras falar ainda? Acho que ainda tinhas mais uma coisinha aí para falar. Epá, tinha, mas agora como é que eu encaixo isto? Era o quê? Encaixamos. É assim só. Bola na rede, quer fazer o gol. Ainda relacionado com Dunning-Kruger e com o viés de confirmação, existe uma coisa que é o princípio da asneira, ou também é conhecido como a lei de Brandolini, acho eu. Que diz que a energia a energia, como é que era? A energia que é precisa para explicar um facto errado é infinitamente superior à energia que é precisa para o dizer. Entendes? Repete lá. Ou seja, a quantidade de energia que tu gastas ao explicar porque é que algo está errado é muito maior do que a energia que tu gastas ao dizer uma coisa errada. Isso é verdade. Tu podes só dizer as vacinas causam cancro. Ponto. Demorou meio segundo a dizer. E tu tens que explicar, e tu tens que saber Porque é biologia, tens que Não. saber genética, tens que saber virologia, Sim. tens que saber tudo, tens que explicar tudo, coisas super complexas, para explicar que aquilo que ele disse não é verdade. Simplificando isso para uma cena mais narrativa, é porque a mentira se propaga-se mais rápido, a verdade tens que. A mentira se propaga-se mais rápido e com maior facilidade. Yeah, com menos, no exemplo que tu deste, com menos energia. Yeah. E tu chamaste a isso o erro da asneira? O princípio da Princípio asneira. E a outra é a lei de Brandolini, são os dois termos que se usa. Ok. E Isso é de facto verdade. não, isso confirma-se a toda a hora. Tu, por exemplo, tu fazes um short de 30 segundos a dizer que a Terra é plana, tu para refutares todas as barbaridades que a pessoa diz naquele short de 30 segundos tens que fazer um vídeo de meia hora. Certo, estou a perceber. E portanto é muito mais difícil tu consumires um vídeo de meia hora do que um short de 30 segundos. E isso faz com que as mentiras se propaguem a uma velocidade estonteante. Mas Que não se acho- propagava há 20 anos atrás, porque não por havia causa das redes. esta maneira de consumir conteúdo. Mas pronto, já falámos sobre isso, que a solução para isso nós não temos. É- Isto é instrução e Não há solução solução. rápida. É aceitar que a estupidez humana é infinita e vai sempre existir. E eu ia dizer rezar. Podes dizer rezar. E Não rezas atualmente? Não rezo. E é esperar que a estupidez diminua. Mas não achas que depois no final das contas aquilo que é realmente não diria verdade, porque quem sabe o que é isso, mas que essas coisas ficam, ou seja, ou na tua nomenclatura o que é factual não fica realmente perpetuado no tempo? Eu quero acreditar que sim. Um triângulo tem sempre 3 lados, Certo. mesmo que alguém faça um vídeo. É pá, sim, mas isso é. Estou a dar um exemplo parvo, mas ou seja, o que é realmente factual Eu quero acreditar à que sim. partida. Eu quero acreditar que sim. Mas o problema é que estas coisas, e vou voltar à Terra plana, porque acho que é um exemplo que é perfeito. A maioria das pessoas que se deparam com estes conteúdos não são pessoas que têm. Não quer ser insultuoso. Se calhar tenho um terraplanista a ouvir, hein? Mas não são pessoas que têm um pensamento crítico. Ou seja, as pessoas consomem esses conteúdos de 30 segundos curtos, completamente enviesados, e não procuram saber o contrário. E não procuram, será que isto é verdade? As pessoas aceitam só. E eu não me parece que isso vai mudar com o tempo. Pode é mudar
a percentagem, não é? Há mais, cada vez... Porque agora também há muita gente que faz o contrário, que faz o inverso. Há muita gente que, apesar do princípio da asneira, faz os vídeos de 30 minutos a refutar as pessoas. E, portanto, isso deve contribuir marginalmente para que a estupidez humana diminua. E eu espero que essa diminuição continue a aumentar. Achas que está a aumentar ou a diminuir? Desde que nascemos, nos últimos 25 anos. Eu acho que já aumentou e agora está a diminuir. Porque tudo no mundo é causa e efeito. Ou seja, quando... Tudo no mundo é causa e efeito. Qual foi a causa? Pessoas começaram a consumir conteúdos errados, enviesados, com vieses completamente... Pronto, enfim. Quando as pessoas começaram a consumir esse tipo de conteúdos e a espalhar essa desinformação, vai haver uma resposta. Pessoas, sim, e sempre assim sucessivamente. Mas disseste uma coisa que para mim é interessante: tudo no mundo tem causa e efeito. Tudo no mundo é uma relação causa e efeito. Até a própria existência do mundo. Do mundo, meaning universo. Eu diria que sim. Basicamente o que eu estou a dizer é que o universo teve que ter uma causa. Sim, eu diria que sim. A causa pode ser processos naturais, mas é uma causa, sim. Sim, estes processos. Pronto, sim, isso é outro tema, mas é sim. estes processos naturais é compatível. Eu acho que é aí que a gente, que não falámos de outra vez, da cena da evolução. Mas queres falar sobre isso agora? Não, acho que não. Mas acho que é aí que a gente discorda. Não diria discorda, mas acho que... A evolução é inegável. Mas... O quê? Não, mas eu não estou a dizer que não é inegável. Eu acho que é inegável. Mas explica o que é que existe e não porque é que existe. Mas não se propõe a explicar porquê. Sim, e é isso que eu digo. Não, mas é verdade. Pronto, mas tu dizendo que tem que ter uma causa, a causa é o porquê que existe. Pronto. Acho que tem. Não sei qual. Se calhar nunca vou saber. Mas acho que tem. Pois é só isso. Então este está? Parece-me que foi fixe. Acho que já falámos bem de coisas. Já temos para dar aqui uma barbaridade ou outra. Isto vai abaixo. Temos que pagar o Pro porque enfim, só dá vídeos de 1 hora. Isto tem quanto tempo? Deve ter mais de 1 hora. Mas ainda me disseste isso, meu. Não, mas então nós vamos. Não, está-se bem. Então vá, pips. Até uma próxima. Portem-se bem. Tchau. Na 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 na. Black hole, set on a triple split.